Olá, internautas do Portal Sublinhado. Contato com Alex Brasil, deputado estadual do PL, sobre o projeto de lei aprovado há pouco tempo na Alesc, que é a cedência gratuita de spray de pimenta para mulheres que estão em opressão, né? Vítimas de violência, enfim, claro, tem exatamente algumas regras a serem cumpridas. É por isso que a gente fala com o deputado Alex. Forte abraço ao senhor, muito obrigado a você e a sua assessoria por nos atender. Então, o projeto de lei aprovado vai passar por sanção e o que diz essa cedência gratuita do Estado de spray de pimenta para algumas mulheres que se enquadrarem? Satisfação? Obrigado, Marcos. Bom dia. É um prazer estar contigo aqui. O que a gente pode falar é que o Estado hoje de Santa Catarina está em terceiro lugar em caso de feminicídio. O Brasil, de modo geral, vai muito mal nessa situação. E para nós aqui, com certeza, não é motivo de orgulho estar ocupando uma situação tão trágica, né? Terceiro lugar, nós que estamos em Santa Catarina e temos orgulho de dizer que é um dos estados mais seguros para se viver, mas estamos pecando em relação à proteção às mulheres. Aqui em Florianópolis, né, depois de uma ocorrência no final do ano passado, de uma menina chamada Catarina, que estava fazendo uma trilha, indo para a praia, praticar sua aula de surf, e acabou sendo cercada por um agressor, e infelizmente, durante o ataque, acabou perdendo a própria vida. Então, isso comoveu muito a gente, a nível não apenas local, mas do Estado como um todo, e eu, com a minha equipe, nós precisamos reagir. E foi exatamente isso que a gente fez, propondo essa lei, que é uma lei que tenta dar uma ferramenta a mais para as mulheres, que diante de um ataque como esse ou qualquer outro, que ela possa ter ao alcance da sua mão uma ferramenta que pode, naquele momento, ser crucial para salvar a sua vida. Sabemos que a segurança é dever do Estado, mas infelizmente o Estado nem sempre está presente, né, através das suas polícias, Guarda Municipal, Polícia Militar, ou até mesmo órgãos federais, como a Polícia Federal, nem sempre está presente onde está acontecendo o drama daquela mulher. Então, a gente também, deixando claro que não pode legislar sobre arma de fogo, isso é pauta do Congresso Nacional com o governo federal. O que a gente pode fazer aqui é, através de uma lei como essa, fornecer um spray de pimenta para que a mulher possa ter em sua bolsa, possa ter em seu alcance, e que diante de um iminente ataque, ela, que sempre vai estar mais frágil diante da força de um homem, não dá para comparar a força de um homem como de uma mulher, ela possa pelo menos utilizar essa ferramenta para a sua autoproteção e ali conseguir se afastar e se esquivar do agressor. Nós temos, sim, como você já falou no começo, alguns critérios para isso. Esses critérios passam pela questão dela já estar sob uma medida protetiva decretada pela Justiça, um critério também dela ter baixa renda, até 2 salários mínimos comprovado, e também, se for o caso, de um boletim de ocorrência aberto contra o agressor ou contra a situação de risco que ela vem enfrentando. Por que a gente tem que criar alguns critérios? Porque a gente também não pode passar uma lei que você não deixa nem mesmo o Estado saber qual é o tamanho do investimento em cima disso. Então, nós mensuramos que aqui no Estado, até o fechamento do ano passado, eram um pouco mais de 30 mil mulheres que estavam sob medida protetiva no Estado. Por aí você já começa a quantificar a quantidade de mulheres que a gente consegue alcançar. Dentro desses requisitos, ainda tem a questão da baixa renda, né? Mas, de todo modo, a gente agora tem como conseguir uma ferramenta a mais para as mulheres. Eu devo ter uma reunião com o governador já na segunda-feira. A gente tramitou isso de forma célere nesse mês, que é o mês que se comemora o Dia das Mulheres, que a gente chama o Mês das Mulheres, justamente para tentar fechar o mês com isso aprovado. Conseguimos fazer isso dentro da Assembleia, passou pela Constituição de Comissão Constituição e Justiça, que eu faço parte, passamos também pela de Finanças, Comissão de Finanças, e passamos, por último, pela Comissão de Segurança Pública. E aí, na terça-feira dessa semana, ela foi a plenário. Nós estávamos numa semana itinerante, e aí, dessa semana itinerante, lá em Curitibano, nós conseguimos aprovar isso. Então, a gente conseguiu cumprir a nossa meta, que era aprovar todas as tramitações dentro da Assembleia Legislativa e colocar à disposição do governador, que ainda vai ter alguns dias da próxima semana, que é o fechamento do mês, para, de repente, sancionar isso dentro desse mês. Eu quero convencê-lo disso, para que a gente, daí sim, possa efetivar essa lei e, lógico, uma vez que ele sancione, ele vai regulamentar como é que isso vai se dar.
né, como é que vai ser entregue os spray de pimenta, provavelmente através da Secretaria de Segurança. Então, esse trâmite regulatório, aí cabe ao Poder Executivo do governador fazer os ajustes dos arremates finais. Perfeito. Um salutar, né? Nesta semana nós tivemos o 11º feminicídio em Santa Catarina, dos que vêm à tona, dos que são os oficiais, né? A moça de 21 anos em Canoinhas, inclusive o matador foi preso aqui na nossa região, em Lindóia do Sul, né? Estava aqui escondido na casa da mãe, matou ela em Canoinhas e fugiu e foi preso aqui em Lindóia do Sul, fora as tentativas, né, de feminicídio. O Rio Grande do Sul, que não é o caso, né, mas só para citar, já está no seu 24º feminicídio do ano. E é um grande dispositivo, viu, Alex? Aí eu estou já entrando, não na pergunta, mas no comentário, porque normalmente, né, os agressores são covardes e eles, sabendo desta lei, desse dispositivo, e que a sua ameaçada possa estar com spray de pimenta, podem repensar, não é verdade? Eu tenho falado muito isso com os colegas e nos debates que a gente vem participando, porque a gente conseguiu fazer com que esse debate já fosse multiplicado. Hoje tem muita gente falando sobre isso. Isso já ajuda não apenas as mulheres que estão abarcadas no projeto de lei, mas as que também não estão já começam a buscar o seu próprio spray de pimenta. E para o agressor, cabe a ele agora a dúvida da investida. Será que eu vou e ela pode ter um spray para usar contra mim? Ou será que eu fico na minha? Então, é a mesma coisa da arma de fogo. Quando você começa a liberar arma de fogo para pessoas que têm treinamento, que passam pelo crivo da investigação social, que tem uma arma de fogo dentro da sua casa para proteger seu patrimônio e sua família, o bandido, o ladrão, se ele achar que a pessoa pode ter uma arma de fogo dentro da casa dele para proteger a sua residência, a sua propriedade, ele vai pensar duas vezes de entrar numa residência. O que hoje, infelizmente, muitas vezes esses ladrões sabem e tem a comprovação da certeza é que a grande maioria do povo brasileiro não pode se armar, porque o governo federal não permite. Não pode ter uma arma dentro de casa. Então, eles, muitas vezes, preparados, até armados, para fazer o que bem quiserem, porque a gente é refém disso. Agora, no caso da mulher, a partir do momento que a gente eleva esse debate, que as mulheres começam a procurar até por conta própria, uma ferramenta como o spray de pimenta para ter próximo do seu alcance, e o Estado também forneça isso, o agressor pode ter certeza que vai começar a haver casos aí de que o agressor se deu mal e vai fazer com que ele reflita melhor antes de cometer um ato de agressão. Para finalizar da minha parte, Alex Brasil, o senhor tem uma ideia de qual é o resultado da utilização do spray de pimenta? Ele é afastador, momentâneo, dá tempo da pessoa, digamos, falar popularmente que fugir, enfim, qual que é o resultado dele, da aplicação? Eu conversei com os agentes de segurança, conversei com o pessoal da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Penal, para entender qual seria a melhor ferramenta e de melhor acesso e mais fácil de ser utilizado. Porque algumas pessoas falam também da arminha de choque, da Teaser. Teaser é o nome da marca que é a mais famosa, que é a americana, mas é a arma de choque. O que acontece, por exemplo, se comparar o spray de pimenta com a arma de choque? A arma de choque, primeiro, você tem que acertar com precisão o tiro. E os dois tiros, porque ela lança dois ganchos que tem que se fixar na pele e aí a corrente vai passar pelos dois. Se um gancho não fixar, já não dá o choque. Então, e uma vez que você lança isso, você perde aquele cartucho, você não consegue recolher ele de volta. Então, você tem que ficar gastando o tempo todo com novos cartuchos que também não são baratos. E aí eles me apresentaram uma série de situações que a arma de choque, se ela bem aplicada, ela pode também neutralizar o agressor, o contraventor, mas se não der certo, você ainda vai ter um problema maior, que você tentou algo contra o agressor e o contraventor, não deu certo e ele vai vir ainda com mais fúria para cima de ti. Enquanto que o spray de pimenta, ele também, uma vez aplicado na pessoa, não tem como dar errado. O que pode dar muitas vezes errado é que se o vento bater, vai vir um pouco para ti também. Mas o agressor foi atingido. E a facilidade, né, de você ter um aerosol, você apertar um botão e isso chegar até onde precisa chegar. Então, acho que as duas ferramentas que estavam sendo debatidas eram justamente o teaser e o spray de pimenta. E pela facilidade do uso e pela conclusão do êxito quando utilizado, o spray de pimenta acabou se revelando pelos próprios agentes de segurança como uma ferramenta mais eficaz do que a própria arma de choque.
Tá bom, ó, muito obrigado. A gente volta a conversar em outras oportunidades. Parabéns, dispositivo importante, parabéns pela ideia e que essa conversa com o governador já antecipe aí uma sanção e o Portal Sublinhado está à disposição para a gente conversar desse e outros assuntos, Alex. Eu que agradeço a oportunidade, conta sempre comigo aí. Quem quiser trazer sugestões, críticas, debates, a nossa rede social do Instagram é Deputado Alex Brasil. Estamos aí sempre abertos e à disposição. Obrigado, amigo.